Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Salmo de número 131. A palavra do Senhor, queridos, neste salmo nos diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que na tua graça o Senhor fale aos nossos corações e que nós sejamos impactados, transformados, mexidos e aquietados pela tua palavra. Opera, Deus, no nosso coração, faz realmente nos tranquilizarmos no Senhor. Opera pelo poder do teu Espírito em nós e que, desde agora, o Senhor comece a remover toda e qualquer inquietação do nosso coração, mas que nós aprendamos a sossegar no Senhor. Opera, Deus, com graça. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você já reparou como nós vivemos numa sociedade inquieta? Quando nós olhamos para os nossos filhos pequenos, nós percebemos isso, não é verdade? Essa semana, no momento em que nós tivemos que vir para cá para gravarmos a escola bíblica semanal, a Marion trabalhando e a Ana e o Daniel de férias vieram comigo aqui para a igreja. E enquanto eu gravava, eu escutava o barulho lá embaixo das crianças brincando. E terminei de gravar, aí tive um tempo com o Carlos, a gente conversou, oramos juntos, e aí logo em seguida eu precisava dar algumas instruções para a Júlia, nossa secretária, e enquanto eu conversava com a Júlia a respeito de algumas instruções, o Daniel deve ter corrido nesse corredor aqui umas 10 ou 15 vezes, assim, em 5 minutos. Eu falei assim, puxa, como é que pode, né? E num dado momento, eu já estava ali conversando com a Júlia, dando instruções, eu falei assim, Daniel, meu filho, pelo amor de Deus, para, né? Chega, tá bom, já correu o suficiente, né? Quando os filhos são pequenos, parece que a bateria não acaba nunca, não é verdade? Lá em casa, quando eu preciso corrigir o Daniel pelo excesso de inquietação dele, ele responde para mim, pai, é que eu estou com muita energia. Eu lembro que quando nós estávamos no início da pandemia, surgiram alguns vídeos de alguns idosos tentando pular o muro, passar por baixo do portão, brigando com os filhos e com os netos, porque eles queriam apenas dar uma voltinha na rua e tudo mais, mas não podia. Então, os filhos e netos proibiam e a gente via os idosos inquietos dentro de casa, sem poder sair. Mas, irmãos, sejamos honestos. Não são apenas os filhos pequenos que são inquietos, não são apenas os mais velhos que estão inquietos. Todos nós sofremos com alguma inquietação. Nós ficamos inquietos por causa da nossa família, nós ficamos inquietos por causa da nossa carreira profissional, inquietos por causa do dinheiro, a gente fica inquieto correndo atrás de saúde, de qualidade de vida, de entretenimento. Os seres humanos são marcados pela inquietação, irmãos. No entanto, queridos, nós não precisamos viver assim. A inquietação não precisa fazer parte da nossa vida.
quando nós somos impactados pela segurança que temos no Senhor, ao vivermos o Evangelho, irmãos, então nós podemos sossegar a alma. Podemos tranquilizar o coração. Por isso, traga a sua inquietação, mas leve tranquilidade no Senhor. O salmo que nós lemos faz parte de uma coleção específica dentro do livro dos Salmos, chamada de Salmos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação. Esses salmos, queridos, eram entoados e lembrados pelo povo de Deus pelo menos 3 vezes ao ano, quando os israelitas peregrinavam até o templo de Jerusalém para adorar e celebrar o nome do Senhor. No entanto, irmãos, os cânticos de peregrinação são importantes também para nos lembrar que mesmo sem estarem no templo em Jerusalém, a adoração acontecia, mesmo em meio à caminhada, mesmo em viagem, mesmo nas suas casas, nas suas cidades, o povo de Deus estava adorando. E tudo isso porque os salmos moldavam a piedade do povo de Deus, quando eles procuravam viver a sabedoria do Senhor, tanto no dia a dia, quando estavam a caminho de Jerusalém para adorar. Essa sabedoria aplicada à vida, aplicada ao dia a dia da nossa existência, irmãos, nos capacita para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda a respeito de quem Deus é e de como o Senhor opera em nós, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa carreira cotidiana. Essa compreensão mais profunda a respeito de Deus, a respeito dos seus grandes feitos, é o que nos capacita para uma vida mais profunda de adoração. Enxergarmos melhor como Deus é, e ao percebermos a sua graça, a sua majestade, a sua bondade, então nós adoramos com mais intensidade ao Senhor. No entanto, queridos, uma das coisas que mais atrapalha a nossa adoração é a nossa inquietação. Quer ver? Você tem o costume de viajar nas férias? Sim, não. Tem alguns irmãos que têm o costume de viajar nas férias. Agora mesmo a Marion e as crianças foram passar uns dias, passar frio, na praia com a minha sogra, para aproveitar ali um pouquinho das férias das crianças. Lá em casa, sempre que nós podemos, nós viajamos nas férias. E sempre que nós viajamos é um tempo muito gostoso, muito agradável, muito proveitoso. O meu problema, queridos, é que eu fico absolutamente inquieto com toda aquela preparação pré-viagem. Sabe como? Fazer as contas de quanto que a gente pode gastar, pensar naquilo que tem que levar, preparar a mala, organizar a rotina, quantos dias nós vamos passar no meu pai, quantos dias nós vamos passar na praia, quantos dias em casa, pensa nos brinquedos que dá para levar. E eu já falei sobre arrumar a mala, gente, arrumar a mala, e carregar o carro, e descobrir que horário é o melhor para sair. Gente, toda essa inquietação, às vezes, me faz esquecer o quão bom é viajar com a família, e eu começo a pensar, escuta, não é melhor ficar em casa, não? Da mesma forma, queridos, quando nós vivemos inquietos, nós acabamos por deixar de perceber o que o Senhor tem feito. Seja honesto, a sua inquietação não atrapalha o seu tempo de culto? Essa necessidade de você saber quanto é que está o jogo do seu time, essa necessidade de eu preciso beber água, eu preciso ir no banheiro. Gente, sossega, senta e desfruta
desfruta da presença de Deus na vida da igreja. Tenha deleite em sentar e tão somente cultuar o Senhor. Tenha deleite em se levantar e cantar ao Senhor e orar ao Senhor. Desfruta disso. Sossega o coração durante o seu tempo de culto. Quando nós não conseguimos perceber aquilo que o Senhor tem feito e por causa da nossa inquietação, queridos, não conseguimos desfrutar da beleza de Deus, dos seus desígnios, dos seus propósitos gloriosos, daquilo que Ele tem feito. Então, se nós vivemos inquietos, queridos, nós nunca vamos adorar como deveríamos. No entanto, queridos, a resposta da graça a respeito da nossa inquietação é podermos depositar a nossa esperança no Senhor e no Senhor encontrarmos tranquilidade e sossego. Por isso, se você quer transformar a sua inquietação em tranquilidade, em primeiro lugar, ataque a insatisfação na origem. Ataque a insatisfação onde ela começa. Um dos motivos pelos quais nós vivemos inquietos, queridos, é a nossa insatisfação com a vida. As pessoas vivem insatisfeitas com a casa, com o carro, com os bens que possuem, insatisfeitos com o trabalho, com o chefe, com os colegas, insatisfeitos com os filhos, com o cônjuge, com a família, com a vizinhança. Nós vivemos numa sociedade que desfruta de muito mais acesso à fartura, à abundância e à tecnologia do que os seres humanos desfrutaram ao longo de toda a história da humanidade, e nós nunca estivemos tão insatisfeitos. Por maiores que sejam as crises econômicas dos nossos dias, queridos, o mundo nunca produziu tanta comida, tanta riqueza, tanto entretenimento, tanta tecnologia e conhecimento como produziu nos últimos 20 anos. Acontece que toda essa comida e riqueza e tecnologia e entretenimento e conhecimento não é suficiente. Os seres humanos nunca viveram tão insatisfeitos. E é exatamente essa insatisfação que leva a essa constante inquietação. Por causa de toda essa insatisfação, as pessoas vivem a almejar, a buscar, a procurar, a construir, a fazer acontecer. Todos estão em busca de coisas grandiosas e maravilhosas. A questão é, de onde surge essa insatisfação que leva à inquietação? Do orgulho. Dos olhos arrogantes. Um dos motivos pelos quais o rei Davi, o autor deste salmo, encontrou tranquilidade no Senhor, foi porque ele disciplinou o seu coração com relação ao orgulho. Olha o que ele nos diz no primeiro versículo: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, a arrogância e a altivez humana sempre conduzem à ruína. É por causa desse pecado que boa parte dos seres humanos não consegue perceber o quanto precisa de Deus, irmãos. Se existe um pecado que a Bíblia manifesta o ódio de Deus, esse pecado é o orgulho, a soberba. E isso acontece porque o orgulhoso normalmente se acha autossuficiente. Eu me basto. Mas isso é mentira. E tanto é mentira que o orgulho é justamente aquilo que leva à inquietação. Uma vida dominada pela soberba leva a uma vida dominada pela insatisfação.
Quando nós pensamos demais em nós mesmos e pensamos com arrogância, então nós somos levados ao desejo de obtermos sempre aquilo que nós julgamos, entre aspas, merecer. Eu sou bom, então eu mereço o melhor. Eu mereço algo mais. E essa busca pela autossatisfação, como resultado de uma falta de contentamento em Deus, sempre leva à inquietação. Perceba que o salmista percorre um caminho demonstrando a evolução da inquietação, queridos. Ele fala sobre o coração, depois ele fala do olhar, e depois ele fala sobre o andar à procura. Ou seja, quando o orgulho domina a vida, o coração, ele direciona os nossos desejos, o olhar, e assim impulsiona a nossa busca, o nosso andar a procurar. No entanto, essa busca por coisas grandiosas, por coisas maravilhosas, não leva somente à ganância de bens, ou a ganância de posição ou conhecimento. Queridos, não andar à procura de coisas grandiosas também diz respeito à mordomia que nós temos como servos de Deus. Davi, como o autor deste salmo, irmãos, veio a ser rei de Israel. E não apenas isso, como autor bíblico, Davi é portador da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, rei, portador da palavra de Deus, irmãos, essas coisas não seriam, por acaso, coisas grandiosas? Certamente sim. No entanto, nós precisamos atentar para o que Davi nos diz no fim do versículo. Ele diz: eu não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim. Para mim. Ser rei, ser profeta, era um chamado de Deus para Davi. E mesmo que estas coisas sejam grandiosas, elas não eram para Davi. Deus queria que Davi realizasse estas coisas. Era o chamado de Deus para Davi. A compreensão do chamado da parte de Davi fazia com que ele não ficasse caçando coisa para fazer. Ao contrário, irmãos, ele se dedicava os seus esforços naquilo que ele havia sido chamado por Deus para realizar. E foi exatamente no momento em que Davi abriu mão daquilo que ele era chamado para fazer, que ele passou a ficar inquieto, desejando e cobiçando coisas que não deveria. O relato bíblico nos conta, queridos, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi permaneceu no palácio em Jerusalém. E estando em Jerusalém, ele se encantou com Batseba e adulterou com ela. Ou seja, no momento em que ele deixou de cumprir a sua vocação como rei, ele passou a cobiçar aquilo que não era dele, aquilo que não lhe pertencia. Quando nós estamos convictos e obedientes a respeito da nossa vocação, irmãos, nós ficamos tranquilos. Nós podemos calar e sossegar a nossa alma. Nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer, entendemos e obedecemos a essa vocação, e por isso nós podemos sim viver tranquilos, sem cobiçar coisas maravilhosas demais para nós. No entanto, quando nós ignoramos ou desobedecemos a essa nossa vocação específica, nós nos metemos a fazer muitas coisas. E não são raras as vezes em que nos metemos em coisas
grandiosas demais para nós. A correta convicção a respeito do nosso chamado nos conduz à tranquilidade e sossego na igreja também, na vida da igreja. Quando nós compreendemos que o Senhor ordena a sua igreja, coloca ordem na igreja como Ele quer, então nós paramos de competir uns com os outros e, consequentemente, queridos, nós aquietamos o nosso coração confiando no governo de Deus sobre a sua igreja. A soberba do coração é uma das razões pelas quais nós vivemos tão inquietos, queridos. E se nós queremos viver a tranquilidade do Senhor, então, irmãos, nós precisamos atacar o problema direto na fonte, direto na origem. Nós precisamos moderar o nosso pensamento a respeito de nós mesmos. Irmãos, se nós continuamos a vivermos cheios de orgulho, cheios de soberba, sempre estaremos com olhos arrogantes, cheios de ganâncias. Nós viveremos insatisfeitos, sempre à procura de coisas grandiosas e maravilhosas. Você quer viver a tranquilidade? Você quer deixar a inquietação de lado? Então ataque o orgulho e a soberba do coração. Ataque os olhos arrogantes. Ataque a busca incessante por coisas grandiosas e maravilhosas demais para você. E ao fazer isso, você vai viver muito mais tranquilo. Mas em segundo lugar, para transformar a inquietação em tranquilidade, aprenda a cultivar um contentamento pleno. Cultive um contentamento pleno. Para transformar a inquietação da vida em tranquilidade, irmãos, além de atacar a insatisfação na origem, você precisa cultivar um contentamento pleno. O salmista diz no versículo 2, queridos, que ao contrário de buscar coisas grandiosas e maravilhosas demais, ao contrário disso, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Se você tem filhos, você sabe o rostinho de plenitude que uma criança faz logo após mamar, não é verdade? Eu jamais iria conseguir descrever para você esse rostinho, o rostinho que uma criança faz logo após mamar, mas se você tem filhos, ou então já conviveu de perto com um bebê pequeno, né, com uma criança, você vai lembrar. É um rosto que expressa na sua face, sem pronunciar uma única palavra, expressa, está ali, visível, eu não preciso de mais nada. Eu estou alimentado e eu estou no colinho da minha mãe. Eu não preciso de mais nada. Diferente disso, uma criança com fome estará sempre extremamente inquieta, reclamando, chorando, fazendo birra. Gente, lá em casa, uma criança com fome é a terceira guerra mundial da inquietação. Alguns comentaristas, no entanto, vão entender que essa criança desmamada não é necessariamente uma criança de colo, né? Não é uma criança é uma criança que não se alimenta mais no seio da sua mãe, mas já come de tudo junto com a família. Eles vão dizer que essa é uma referência à criança que já andava e que durante a peregrinação caminhava inquieta, mexendo em tudo, falando com todo mundo, indo em todos os cantos na caravana. Quando meu sogro e minha sogra tinham filhos pequenos, né, a Marion e o Ronald, meu cunhado, eram pequenos, o meu sogro e minha sogra gostavam muito de acampar. E a minha sogra sempre conta que a Marion, minha esposa, ela saía nas outras barracas dos outros acampantes, né,
e ela ia comendo de tudo, o que iam oferecendo, né? Ia dando para ela. Criança inquieta em acampamento, gente, era isso, ia de barraca em barraca, querendo conhecer todo mundo, e falar com todo mundo, e conversar com todo mundo. Criança inquieta no meio de tudo aquilo, mas que indo para o colo da mãe, se aquietava. Independente de qual criança desmamada o salmista traz aqui para nós, se era aquela que acabou de mamar ou aquela que não mama mais, nós podemos ter a plena certeza daquilo que o salmista está falando para nós. Isso porque a palavra desmamar, queridos, no hebraico, também traz o significado de alguma coisa que foi resolvida, que está maduro, que está cheio, algo que está contente. O que o salmista quer nos apontar aqui, queridos, é a realidade de um contentamento pleno que uma criança tem ao estar no colo da mãe. E é justamente esse sentimento de contentamento que o salmista tem, que o levou a aquietar e sossegar a sua alma. Esse sentimento de contentamento pleno, esse contentamento tranquilo, irmãos, tem uma origem. A origem do contentamento é a bondade, a bondosa generosidade do Senhor, o nosso Deus. O Salmo de número 116, versículo 7, diz assim: ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Contentamento tem a ver com a compreensão da bondade generosa de Deus, irmãos. Se nós queremos viver tranquilos, queridos, sem responder a toda essa inquietação que vem sobre nós, então nós precisamos desenvolver um contentamento pleno, uma confiança completa na bondade do Senhor. Se o orgulho do coração nos leva a uma insatisfação que nos deixa inquietos, então uma das grandes armas que nós temos para combater a inquietação é o contentamento, é a satisfação em Deus. Se nós nos contentamos com o Senhor e com aquilo que Ele tem nos dado, então nós podemos sim calar e sossegar a nossa alma, nós podemos tranquilizar a nossa alma. Assim como uma criança alimentada se contenta simplesmente com a presença da mãe, assim o servo de Deus se contenta com a presença de Deus. Porque mesmo que existam muitas coisas duvidosas, muitas coisas incertas, mesmo que existam muitos motivos para nos sentirmos inseguros, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos com a bondade do Senhor. Enquanto a insatisfação, a ganância, a ambição nos conduz à ansiedade, o contentamento dispõe o nosso coração para vivermos satisfeitos no Senhor. A imagem de contentamento que eu tenho, queridos, sempre me leva a pensar em alguém muito tranquilo, alguém sereno, alguém que não precisa correr atrás de nada, porque se percebe possuidor de tudo. Não precisa ser ganancioso, está satisfeito. Não precisa ser ansioso. A confiança na bondade do Senhor acalma o coração. Isso porque aquietar a alma, queridos, é uma oposição com esses desejos desordenados que o nosso olhar arrogante nos traz. Se nós estamos contentes no Senhor, nós podemos perceber o quanto esses desejos nos consomem, que nos consomem, são fúteis. E enquanto nós vivemos
insatisfeitos, descontentes, nós sempre viveremos correndo, desesperados, atrás de atender esses desejos, ambicionando a tudo, com o coração cheio de ganância, sempre querendo comprar mais, ter mais, conhecer mais, fazer mais, completamente inquietos. Mas se nós cultivamos um contentamento no Senhor e naquilo que Ele bondosamente tem nos dado, irmãos, então nós aprenderemos o que é calar e sossegar a alma. A serenidade e a tranquilidade podem tomar conta do nosso coração. O contentamento é a chave para vencermos a inquietação. No entanto, queridos, não existe tranquilidade sem esperança. É exatamente por isso que, em último lugar, para transformar a sua inquietação em tranquilidade, viva uma esperança permanente. Se você quer que a sua inquietação se torne tranquilidade, então viva uma esperança permanente. Pode ser que você esteja pensando assim: tudo bem, pastor, eu admito, eu preciso lutar contra o meu coração orgulhoso para não viver insatisfeito. Tudo bem, eu admito, eu preciso aprender a cultivar o contentamento na bondade do Senhor. Tudo bem, eu aprendi tudo isso, mas pastor, os meus problemas continuam me deixando inquieto. Nós temos a tendência, queridos, de pensarmos que nós viveremos tranquilos se resolvermos os nossos problemas, não é verdade? Se eu conseguir quitar aquela dívida, eu vou ficar tranquilo. Se o meu filho emendar na vida, então eu fico tranquilo. Se eu conseguir comprar uma casa, ou se eu conseguir trocar de carro, pastor, se eu conseguir pagar as continhas do mês, eu já fico tranquilo. Irmãos, essas coisas não têm poder para nos tranquilizar. E você sabe por quê, não é verdade? Porque mês que vem, outros boletos vencem. Mesmo que estas coisas se resolvam, outros problemas vão surgir. A nossa vida é assim, irmãos, lidando com os problemas, um atrás do outro. Às vezes, grandes problemas se apresentam para nós. Em outros momentos, nós lidamos com problemas menores, problemas do dia a dia, mas a verdade é que nós sempre vamos lidar com problemas. Então, se você ficar esperando não ter problemas para viver tranquilo, você vai viver inquieto, correndo de um lado para o outro, desesperado, numa busca desenfreada por coisas grandiosas e maravilhosas. Mas veja o que o salmista nos fala, versículo 3: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que efetivamente combate as nossas inquietações, irmãos, não são coisas maravilhosas ou grandiosas. O que efetivamente traz tranquilidade para a nossa alma é a nossa esperança no Senhor, queridos. Não é a ausência de problemas, nem mesmo a possibilidade de termos e vivermos coisas maravilhosas ou grandiosas que trazem tranquilidade. É a esperança permanente no Senhor que traz tranquilidade para a nossa alma. Nada tem mais potencial para nos levar à inquietação do que a falta de esperança no Senhor, irmãos. Quando nós deixamos de depositar a nossa esperança no Senhor, queridos, nós começamos a pensar que a responsabilidade, tanto pelo nosso presente quanto pelo nosso futuro, é exclusivamente nossa. E a partir daí nós começamos com uma luta desenfreada para, entre aspas, sobreviver.
para garantir o nosso. E isso só nos leva à inquietação, à falta de tranquilidade. Mas, irmãos, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, queridos, então nós podemos viver a tranquilidade. Na verdade, irmãos, é a falta de esperança, uma incredulidade a respeito do caráter de Deus. Se nós não conseguimos viver a esperança no Senhor, é porque no fundo nós pensamos que ou Deus não governa sobre o universo e sobre a minha vida, ou Ele não tem cuidado de mim. Ou seja, a ideia de que ou Deus não é soberano, ou Deus não é bom. No entanto, queridos, certamente o Senhor é bom. E certamente Ele governa sobre todas as coisas, e só porque Ele é absolutamente soberano e absolutamente bom, irmãos, é que nós podemos depositar a nossa esperança nele, queridos. Mas perceba, irmãos, que essa esperança não é uma espera inquieta. Você já ouviu falar na síndrome das pernas inquietas? Eu tenho. Nem é uma síndrome, eu acabei de inventar. Mas sabe aquela pessoa que está conversando com você e ela não consegue parar com a perna quieta? Né? Você aí em casa e talvez aí mesmo nos bancos, enquanto eu falo isso, você está balançando a perna, o pé, alguma coisa. Eu sou assim. O tempo todo, inquieto, querendo mexer, querendo fazer alguma coisa. Eu acho que meu cérebro está na perna, gente, porque quando eu preciso me concentrar em alguma coisa, eu fico mexendo o pé, mexendo a perna, né, para ver se pega no tranco e eu entendo as coisas que eu preciso entender. Queridos, não existe espera inquieta. Não é aquela espera entediante e angustiante do consultório médico. Não é como se nós esperássemos alguém que está atrasado, mesmo porque esse tipo de espera nos deixa ainda mais inquietos. A esperança que nós somos convocados a depositar no Senhor, irmãos, é uma esperança permanente, uma esperança desde agora e para sempre. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor é a nossa esperança para as coisas dessa vida. O Senhor é a nossa esperança a respeito dos nossos problemas do dia a dia. Sejam eles grandes ou pequenos, seja uma enfermidade ou desemprego, seja a violência ou o luto, seja a depressão ou a ansiedade, seja a política ou os problemas de relacionamento, diante de tudo isso, nós depositamos a nossa esperança no Senhor. O Senhor é a nossa esperança desde agora. O soberbo deposita a sua esperança em si mesmo e nas coisas maravilhosas. No entanto, nem nós mesmos, nem as coisas maravilhosas se sustentam em si próprias. É o eterno Deus e não os nossos ídolos que nos sustenta. E até mesmo as coisas maravilhosas, quem sustenta é o Senhor. No entanto, muito mais do que isso, queridos. O Senhor é a nossa esperança para sempre. O fato de sabermos que nós sempre lidaremos com problemas nos aponta para uma realidade de uma esperança maior, irmãos. Uma esperança que não diz respeito à realidade desse mundo, à realidade desse momento, mas uma esperança que ultrapassa esses problemas do dia a dia pelos quais todos nós passamos. Irmãos, nós precisamos manter a consciência de que o Senhor não tem absolutamente nenhuma obrigação de resolver os nossos problemas do dia a dia. Preste bem atenção. O Senhor é a nossa esperança quanto aos problemas que nós vivemos desde agora. Se esses problemas vierem a se resolver, então é porque o Senhor, na sua graça e misericórdia, operou para nos tranquilizar.
No entanto, queridos, existem coisas nas nossas vidas que não irão se resolver do jeito como nós queremos. Não é mesmo? Problemas que nós levaremos por toda a nossa vida nesse mundo. Mas o Senhor não é a nossa esperança apenas para as coisas dessa vida, irmãos. O Senhor é a nossa única esperança no porvir também. No fim das contas, irmãos, é a certeza de que o Senhor há de restaurar todas as coisas que nos faz viver verdadeiramente tranquilos. Independente do horror, da dor, das lutas, dos problemas que nós enfrentamos, o Senhor continua conduzindo a história. E não apenas a história do universo. O Senhor conduz a história do seu povo. E nisso nós descansamos. Nisso nós encontramos a verdadeira tranquilidade. Saber que a história não corre aleatoriamente, sujeita ao acaso, sujeita à maldade do homem, nos leva a tranquilizarmos o nosso coração, porque sabemos que ao final o Senhor levará tudo a bom termo, restaurando todas as coisas, enxugando os nossos olhos toda lágrima, extirpando a maldade, a dor, o horror e os problemas desse mundo. E assim, nos fazendo viver a realidade de uma vida plenamente tranquila, na sua doce presença, sem qualquer inquietação, e só um Deus eterno, que governa a eternidade, tem condições para fazer isso. Por isso, o Senhor é a nossa esperança para sempre. Concluindo, irmãos, todos os dias nós enfrentamos muitas coisas que nos deixam inquietos. E o pior, nós temos a tendência de achar que o que vai resolver a nossa inquietação é uma tranquilidade passageira. Se eu resolver os meus problemas, então eu vou viver tranquilo. No entanto, queridos, todos nós sabemos que isso é uma ilusão. Nós sempre teremos mais problemas. Mesmo que estes que se acumulam nas nossas vidas agora sejam resolvidos, outros irão surgir. Também não são as coisas grandiosas e maravilhosas que nos trarão tranquilidade. Se nós efetivamente queremos viver tranquilos, queridos, então nós precisamos atacar a nossa insatisfação na origem. Logo que o orgulho começa a tomar conta do nosso coração, nós precisamos atacá-lo, olhando para o Senhor, percebendo a sua imensidão e a nossa pequenez. Assim, queridos, nós cultivamos a humildade e não vamos ficar correndo atrás de coisas grandiosas e maravilhosas demais para nós. Não somente isso, nós precisamos aprender a cultivar um contentamento pleno no Senhor e naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas também nós precisamos experimentar uma vívida esperança, tanto nas coisas do dia a dia, quanto no nosso futuro eterno ao lado do nosso Senhor. Quando vivemos a tranquilidade, queridos, combatendo o orgulho, cultivando o contentamento e vivendo com esperança no Senhor, então nós de fato estaremos vivendo de acordo com aquilo que Deus exige de nós. E nós só podemos obedecer fielmente a essa ordem, queridos, se nós firmarmos o nosso coração em Cristo. Não existe verdadeira tranquilidade sem confiança no Evangelho, irmãos. O orgulho é completamente contrário ao Evangelho. Crer em Jesus é crer que nós não somos suficientes e por isso nós confiamos em Cristo. Enquanto não encontram o contentamento no Evangelho, as pessoas vão continuar a sua busca desenfreada por satisfação. Seja nos bens, na família,
nos relacionamentos, na carreira, no conhecimento. Mas, irmãos, estar em Cristo nos faz vivermos contentes, estarmos satisfeitos em quem Jesus é e no que Ele faz. E o Senhor só pode ser a nossa esperança para sempre, se nós crermos no Evangelho. Porque se isso não for verdade a nosso respeito, então não há esperança para nós. Mas uma vez que nós atacamos a insatisfação, combatendo o orgulho, uma vez que nós cultivamos um contentamento pleno na bondade do Senhor, e uma vez que nós experimentamos uma vívida esperança no Senhor, uma esperança permanente, então nós podemos sim experimentar de sossego, de tranquilidade no Senhor. Por isso, traga a sua inquietação, mas leve a tranquilidade no Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Quero te convidar, se você puder, se colocar em pé, nós vamos orar, já nos preparando para o encerramento do nosso tempo de culto, clamando para que o Senhor ministre nas nossas vidas, fale ao nosso coração, através do poder do seu Espírito, pela pregação da palavra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque no Senhor nós podemos calar e sossegar a nossa alma. Nós te louvamos, ó Deus, porque no Senhor nós podemos sim encontrar tranquilidade, paz, para toda inquietação e caos da nossa existência. Por isso, Deus, nos ajuda a atacar a nossa insatisfação na origem. Não deixa que o orgulho tome conta do nosso coração. Não deixa com que os nossos olhos sejam tomados pela soberba, pela altivez, pela arrogância. Não deixa, Deus, com que os nossos pés corram procurando coisas grandes ou maravilhosas demais para nós. Mas ao contrário, que pelo Teu Espírito, pela operação do Senhor em nós possamos viver um contentamento pleno em quem o Senhor é, em quem Jesus é, naquilo que o Senhor fez. Opera com graça, Deus. Também, Deus, nós clamamos para que o Senhor nos faça olhar para o Senhor como a nossa única esperança, desde agora e para sempre. Que a nossa esperança não esteja nos nossos ídolos, que a nossa esperança não esteja nas coisas que nós almejamos, que a nossa esperança não esteja nas coisas que estão à nossa disposição, os bens que o Senhor tem nos dado, a nossa família, o nosso conhecimento, a capacitação que o Senhor nos dá, mas que o tempo todo, desde agora e para sempre, a nossa esperança seja o Senhor. Opera, Deus, com graça, para que toda essa inquietação dos nossos dias não encontre lugar na nossa vida, mas que ao contrário, a gente aprenda a calar, a sossegar a nossa alma no Senhor. Deus, como é bom saber que nós não precisamos de coisas maravilhosas e grandiosas demais, porque no Senhor nós temos tudo, tudo, todo o nosso tesouro está em Ti, tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor, toda a nossa riqueza está no Senhor, tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor. Por isso, Deus, fala ao nosso coração, que a verdade do Evangelho traga tranquilidade, sossego para a nossa alma, que no Senhor nós encontremos o tempo todo sossego para a vida. Opera em nós, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor, do nosso Mestre, do bom Jesus, e que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, a capacitação e a tranquilidade do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.